O aviso. Vamos para o aviso. Chega a coisa. Vamos encerrar. O aviso. Lembra-te, pois, onde caíste, te arrepende e volta para as primeiras obras. Senão venho contra ti e moverei o teu lugar no seu candeeiro. E a promessa. Essa igreja é chamada ao arrependimento, como diz a música. Volta ao início de tudo. Voltar ao início de tudo. Lembra da música? Não, na verdade não foi isso. Quem gravou a primeira vez, eu lembro da Bota o teu essa música a promessa, dar-lhe que se alimente da árvore da vida. Para uma igreja que viu os apóstolos que pregavam a vida eterna morrerem, ele faz a promessa de lhes dar a árvore da vida. É o que eu estou falando. A forma como ele se apresenta e a promessa que ele faz sempre tem a ver com o que a igreja está vivendo. Contexto histórico e geográfico. Aí vem a parte que a gente fala aqui. Isso aqui talvez não dê para falar tudo não, mas vocês leem em casa, tá? A plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude do tempo não quer dizer que o mundo estivesse pronto a se tornar cristão, mas quer dizer que nos desígnios de Deus havia chegado o momento de enviar seu filho ao mundo. A filosofia e a cultura era grega. No final do século IV a.C., o rei macedônio Alexandre o Grande conquistou. Gente, isso aqui eu não vou ter tempo de falar tudo, não, mas você vem em casa. Presta atenção. Jesus não nasceu e caiu. Deus mandou Jesus, a cegonha trouxe, entregou nessa época aí. Não. Houve um planejamento da parte do Criador. Todas as coisas contribuíram para que naquele tempo do nascimento de Jesus, as condições, as circunstâncias eram propícias. Ok? Deus preparou o mundo. Presta atenção. A lei de Moisés era para o judeu, era o clube do bolinha, era um clube fechado. Começa que o hebraico é difícil, complicado, um idioma que não tem vogal, só tem consoante, por isso que o nome de Deus se perdeu, a pronúncia, ninguém sabe falar mais, nem judeu sabe falar o nome de Deus hoje. O Yod Ré, Vav Ré, não há pronúncia para ele. Os maçoretas deram um jeitinho e chegaram a Yahvé. Pegaram as letras do Elohim, pegaram algumas letras do Elohim, colocaram dentro do Yod Ré, Vav Ré, criaram, formaram, construíram o nome Yahvé. Mas no original não é isso. O que Moisés ouviu e o povo lá no deserto, ninguém sabe. Por quê? A pronúncia se perdeu. Por que se perdeu? Porque o mandamento diz que não falarás o nome do teu Deus em vão. O judeu, ele é radical. O escrúpulo judaico é extremo. O que ele fez? Não ensina para as crianças. Para não falar o nome do Senhor em vão. Como é que ele vai falar quando for falar o nome dele? Não fala o nome dele. Bota outro nome no lugar. Qual? Dependendo da situação, coloca o nome lá. Aí começaram a criar nomes para Deus. Aí virou Nissi, Rafa, Jireh, Sidekenu, Adonai. Entenderam? Isso são nomes alternativos para ele. Em vez de falar o inominável, diziam o Elion, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, Shaddai, o Senhor, como ele é Senhor de tudo, começaram a colocar o nome de Senhor de tudo. Senhor, que é a nossa bandeira. O Senhor, que é a nossa paz. O Senhor, que é a nossa provisão.
O Senhor, que é o nosso general. E assim vai. Entenderam isso? Muito bem. E aí, a lei fica num nicho judeu. É um negócio da nação. Ninguém tem acesso. É só para judeu. Ok? Muito bem. Haja vista aqui. Se alguém de fora do povo judeu quisesse entrar nesse círculo fechado, tinha que cumprir a lei. E se o judeu, filho de judeu, não conseguia cumprir a lei, quem dirá quem era de fora? Eram 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. E aí era muito mais complicado. Aí, quando chega 4 séculos antes de Jesus nascer, o mundo começa a se transformar. Deus levanta Alexandre o Grande, o grego. Ele conquista o mundo todo do seu tempo. Como a Grécia sempre foi a cabeça pensante do mundo. O mundo todo sempre pensou através dos pensadores gregos. A cultura grega se espalhou mundo afora. O domínio grego era muito mais cultural, mais, no caso, de mentalidade do que de armas. Ok? A língua grega se espalhou mundo afora. O que hoje acontece com o inglês, aconteceu naqueles dias com o grego. O mundo inteiro hoje fala o inglês. Se você não sabe a língua de qualquer lugar, arranha o inglês que você se dá bem. Ok? Não é assim? Da mesma maneira, aconteceu naqueles dias. Você não sabia a língua do país? Falasse o grego, que todo mundo iria te entender. Então o grego era o inglês daqueles dias. Alexandre conquista o mundo e conquista Israel, porque faz parte. Como os gregos eram ávidos por sabedoria, era um povo que era apaixonado pelo saber, e o saber não tem fim. Quando eles tomaram ciência da lei de Moisés, eles se apaixonaram, porque era algo muito bem construído. Já se tinha notícia de um código de leis famoso da época, que era o Código de Hammurabi. Ok? E aí, a partir do Código de Hammurabi, a gente chega no Código de Leis Hebreu, aonde você vai encontrar a lei de Moisés, um aperfeiçoamento do Código de Hammurabi. A lei de Italião já vinha de lá, dente por dente, olho por olho, mão por mão, pé por pé. Quem matar deve morrer. E aí, Alexandre fica sabendo dessa lei. Tem alguns trechos traduzidos já para o grego. Ele gosta. Ele pega 72 sábios judeus, leva para a ilha de Alexandria e manda eles traduzirem toda a lei. Eles o fazem. A partir daí, nasce o que a gente conhece hoje como a Septuaginta, a versão dos 70. Na verdade, eram 72. E aí, como foi traduzido para o grego koineu, o grego popular, o mundo começaram a ser distribuídas cópias da lei de Moisés para os judeus em todas as partes do mundo, em língua grega. Aí o mundo veio a conhecer as promessas feitas a Abraão na língua grega, traduzido do hebraico. Então, quando Jesus nasce, isso já não é mais tão fechado assim. O mundo, em alguns lugares, sobretudo os helênicos, já tem noção. E aí, afora isso, pouco antes de Jesus nascer, o governo troca de mão. Sai a Grécia e entra Roma. Se os gregos prepararam o caminho com a língua, a cultura, a mentalidade, agora vem os romanos abrindo estradas. Eles eram ótimos para abrir estradas.
Roma era um trator para abrir estradas. Aonde Roma chegava, o comércio chegava junto, porque a primeira coisa que os exércitos romanos faziam era abrir novas estradas para o comércio ser livre entre as províncias do império. Isso trazia riqueza. Entenderam? Essas estradas abertas pelos romanos, essas vias literárias, acadêmicas, abertas pelos gregos, foram usadas como luva para o evangelho se expandir para o mundo todo. Entenderam? E aí, Paulo, nas viagens missionárias, vai usar o grego dos helênicos e as estradas dos romanos para expandir o evangelho da graça. Glória a Deus. Entenderam? Então, Deus preparou o mundo para receber o Filho dele. Jesus não nasceu em qualquer hora. Não foi um acidente. Não. Foi milimetricamente planejado. Ele nasceu na plenitude dos tempos. Eu tinha que ter falado mais rápido esse negócio. Gente, depois você lê isso aí. Eu não tenho tempo para ler tudo. Tá? Bom, Império Romano, eu fiz um resumo disso aí. Depois você lê, você vai ver o que eu falei. Só que um pouco mais rápido, tá bom? O pastor Leito veio os caminhos levam a Roma. Exatamente. Boa. Agora olha só. Afora isso, eu acho isso assim de uma. A mente de Deus é aliás, a Bíblia de Deus. Leia Provérbios capítulo 2 e 3, você vai encontrar. Ele não tem sabedoria. Diga, Deus não tem sabedoria. Não tem sabedoria. A sabedoria. Aprendeu. Está no texto. Está lá em Provérbios, capítulo 2 e 3. Gente, olha onde Israel podia ser em qualquer lugar do mundo. Mas olha onde Deus colocou. Eu botei esse mapa aqui. Quem fez aquela rodinha não foi eu. Para você ter uma noção. Vê se não é o centro do mundo. Deus botou o povo dele, a nação dele no meio de tudo. Ásia, África, Europa, tudo ali próximo. Só as Américas que estão um pouquinho aqui distante. Mas, se você considerar que lá, ó, a Oceania, né? É a Oceania, não? Austrália. Se você considerar que é o extremo de lá, você vai ter que realmente ao centro. Deus não. Porque eu já fiz essa pergunta para Deus. Tempos atrás, estudando sobre Israel, eu quero muito lá. Isso faz parte do Por que Deus escolheu aquele lugar? Eu já fiz essa pergunta para ele. Por quê? Tem lugares tão bonitos no mundo. Tem lugares tão mais atrativos, mais férteis, lugares muito mais convidativos, com beleza, com recursos, belezas naturais. Cara, ele foi cravar o povo dele numa área do mundo que parece mais um caldeirão fervendo. Um pedaço grande de deserto. Um rio que vai acabar num mar salgado demais. Incrustado numa terra árida. Para pra pensar. O que será? Deixa eu para a próxima. Acabou, agora foi inverso. Não, vocês estão entrando pra cá, não, lá pro meio.
Aquele cartão. Essa aí. Então, ó, pera aí, gente. Na semana que vem a gente não vai ler isso aqui não, tá? A gente vai falar da igreja, a gente vai pular isso aqui tudinho. Então você lê isso em casa. Eu não tenho tempo pra fazer. Então vai ficar até o final do filme. Então você vai ler isso tudo aí. Então vamos começar daqui, ó. Também tem aqui. A gente tem que falar isso. Ó, essa parte aqui, ó. Peraí, olha pra cá. Isso aqui eu tenho que falar. Isso aqui, ó. Seria o fim da aula de hoje. A queda de Jerusalém. Eu tenho que falar sobre isso. Semana que vem a gente entra aqui. Dá uma célula de 5 minutos a gente passa para a igreja de China. Ok? Vamos lá, outra sala.